Em espírito, espero te adoro, te adoramos, te esperamos. Em espírito, pois prazer, em verdade, te adoramos, te adoramos. Estar ao teu lado sem circunstância, reduzir que a cada dia queira mais e mais. No ano passado nós fizemos convite, o convite também está sempre aberto para quem quiser somar e ajudar na coordenação, no ministério, nas atividades, nos trabalhos, né? Então nós recebemos mais 2 integrantes. Então, hoje o Ministério da Reunião de Mulheres é composto por essas mulheres na coordenação. Então, sou eu, a Ana, a Cida, a Paty Matos, que entrou esse ano, a Rúbia e a Tereza, que também entrou esse ano. Então, qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa relacionada ao Ministério, vocês podem procurar uma de nós. E quem quiser também fazer parte e ajudar, o Ezinho aqui, pode falar com qualquer uma de nós, tá? Vou passar aqui agora, a Ana também vai apresentar, como a gente faz todos os anos, um balancete, porque muitas sabem, né, nós temos uma caixinha que é voluntário, quem quiser contribuir, e a gente vai, com esses valores que a gente vai acumulando, que a gente vai também oferecendo para vocês brindes, algumas questões do lanche, alguns eventos que a gente tem ao longo do ano. Então aqui a gente vai passar para vocês o que foi feito, tá? Com esse dinheiro que a gente tem, tá bom? A gente inverteu a ordem, então só vou adiantar um pouquinho. Esse é do ano de 2024, tá? Referente ao ano passado, e aí no final do ano a gente passa depois do 2025. Boa tarde. Aqui a gente tem só um balancete de todo o gasto que a gente teve durante o ano de 2024. Normalmente quem faz as compras sou eu ou a dona Cida. Bom, mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem as notas, tem todo o levantamento de tudo que foi gasto durante as reuniões e os eventos. Aí a gente finalizou o ano de 2024 com uma saldo positivo de R$ 466. Aí a gente já teve algumas compras nesse começo de ano e aí a gente vai fazendo todo mês um levantamento. Aí para quem quiser continuar ajudando a nossa caixinha, pode falar comigo, com a dona Cida ou com uma das mulheres do Ministério. E só para vocês saberem para onde é direcionado. Normalmente a gente tem os gastos fixos, né, que são as lembrancinhas do Dia das Mães, Dia dos Pais. Agora a gente pretende colocar sempre agora no Dia das Mulheres também, porque nem todas são mães, né? Então, se sentem mais representados, né, com uma lembrancinha. E são esses, basicamente. Qualquer dúvida, pode procurar. A gente tem todo o levantamento, tá bom? Obrigada. Bom, e obrigada por todas que contribuíram, que continuam contribuindo, tá bom? E agora a gente tem um outro aviso, que eu vou chamar a avó Luísa, para explicar um pouquinho para a gente, né? Vocês devem ter visto aos domingos, a gente tem anunciado um novo ministério, é uma iniciativa que é a nossa parceira do Ministério das Mulheres também, e a Lu vai explicar um pouquinho para a gente. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todas vocês. Amém. Irmãs, como vocês sabem, o ano passado nós criamos um ministério. O nome desse ministério é Renovadas pela Fé. São mulheres viúvas, solteiras, divorciadas e outras mulheres também que se identificam
a gente acha assim, que uma irmã como a Jandira, né, a Leda, elas não vão ter muita oportunidade no grupo das mulheres, né? Porque tem, graças a Deus, né, tem ótimas mulheres aqui, palestrantes, conhecedoras da palavra, mas elas não vão ter muita chance de fazer uma oração, de trazer um devocional, né, de até cantar, porque a Graça, por exemplo, ela demonstrou esse desejo de louvar, né? Então a gente pretende dar um treinamento para elas, né? E criar assim, um grupo diferenciado. De maneira nenhuma nós queremos competir com esse grupo aqui, tá? Glória a Deus, né, que nós somos bastante mulheres capacitadas, que vocês têm feito um bom trabalho no reino, mas de maneira nenhuma nós queremos competir com esse grupo, né? Inclusive há mulheres, por exemplo, como a Andresa, talvez a Cida Paoli, né, que elas trabalham de sábado, que a princípio é o primeiro sábado que a gente se reúne. Não podem, porque elas trabalham no sábado. Então a gente quer, inclusive, fazer reuniões de domingo, após o culto. Aliás, era assim, né, Leda? Naquele ministério antigo, né? Então, agora, esse mês nós não teremos reuniões, porque por causa dos muitos eventos, né, desse mês. Então, o próximo evento vai ser no dia 1º sábado, no 1º domingo de abril. Estamos pensando em fazer um almoço comunitário, tá? Então, é isso que eu queria esclarecer, tá, irmãs? E outra coisa que também eu queria falar é sobre uma viagem que nós estamos organizando. A viagem será para Águas de Lindóia, Hotel Panorama, e nos dias 10, 11 e 12 de outubro, tá? Nós temos um prazo para até o dia 15 de março para vocês darem uma resposta definitiva. Os pagamentos aí estão especificados aí, né, nesse slide. Suíte dupla, duas mulheres, R$870 por pessoa, tá? E suíte tripla, que é o que a maioria optou, R$835 por pessoa. E estão divididos em pagamento 20% até o dia 20 de abril, 20% até o dia 20 de julho, 20% via banco até o dia 20 de agosto, mais 20% até o dia 20 de setembro e o saldo restante até o dia 10. Terá também um valor do ônibus, que será de R$200 por pessoa, incluindo ida e volta e também um passeio para Monte Sião, para a gente fazer um passeio assim, para fazer compras, né? Já está incluído nesse valor, tá? Aí são imagens do hotel, a Marlene está, né? Então quem já foi, conhece, né, o hotel, sabe que é um hotel maravilhoso. Seria um tempo assim também para a gente estar em comunhão, né? E haverá também devocionais, né? Durante esses dias que nós vamos estar juntas, tá bom? Quem quiser participar, né? Então pense direitinho, nos dê uma resposta definitiva, né? Porque uma vez que você aderiu, aí não vai poder desistir, porque é feito um compromisso lá no hotel, tá? E as reservas também, tá bom? Então qualquer dúvida, vocês podem
tarde. Eu queria dizer que nós ouvimos vocês no feedback que a gente teve no ano passado e fizemos uma pequena mudança agora na reunião. Então, as meninas, né, as jovens, principalmente a Camila e a Malu, eu conversei com elas, eu fiz um convite para que elas pensassem e encontrassem dinâmicas relacionadas aos temas, né? Então agora a gente vai ter esse momento, não sei se você gosta ou não, mas nós vamos colocar a mão na massa, tá? Então a gente vai ter esse momento de dinâmica que vai nos preparar para o tema da palestra, né? Então a palestra é Família no Projeto de Deus, né? E a gente pensou, elas me trouxeram essa dinâmica, em teoria era para elas estarem aqui, mas tá rolando um momento assim de vergonha, então por enquanto eu estou fazendo, mas a partir do segundo semestre eu já falei que eu não vou fazer e elas vão assumir. Mas então, venham preparadas, tá? Toda reunião nós teremos esse momento de mão na massa. Então, para a gente começar, eu vou pedir para vocês se reunirem com a sua família. Então, se você veio acompanhado da sua família, eu vou pedir para que agora você se levante e dê as mãos para a sua família. Vocês podem ir me esperar lá, tá, gente? Todo mundo que está com família nesse banco, vai lá para casa. Cada vez ela fica maior. Quem está com família? Não, só desse primeiro banco. Agora, as famílias que ficaram no salão, vocês vão ficar aqui perto daquela mesa. Quem aqui está sem família, eu vou pedir para ir para casa também. Tá bom? Para acompanhar as famílias da casa. Então, quem está sem a família, pode ir lá naquela primeira sala também. Eu só estou dividindo vocês em 2 grupos. Você está com família? Não. Então vamos lá. Vou parar aqui. Agradecer muito a participação de vocês nessa dinâmica. Espero que vocês tenham se divertido nessa missão, né, de construir essa torre. E a aplicação dessa dinâmica a gente vai fazer depois da aula, tá bom? Então, vocês tiveram ali algumas dificuldades, algumas percepções, e depois da aula, então, a gente
Bom, agora eu vou apresentar. Podem sentar, irmãos. As crianças que estão aqui no salão e quiserem ir para a aulinha, a Patrícia vai acompanhar vocês. Obrigada. Eu vou pedir para a mãe. Então, eu vou apresentar a nossa palestrante, a Raquel, também conhecida como minha mãe. A Raquel, ela tem 45 anos de casada com o Roberto. Ela se converteu há mais de 40 anos, foi o que a gente contou. Ela tem 3 filhos, o Rafael, a Roberta e a Rúbia. E ela é avó de 3 netos, da Alice, do Arthur e do Gustavo, por enquanto. Eu pedi para minha mãe me dar uma característica dela, como uma qualidade, né, que ela se reconhece. E ela me deu a palavra prestativa. Eu concordo, né, com ela. Mas essa é a visão dela. E eu vou dar a minha visão, né? Então, durante esses quase 40 anos que eu conheço a minha mãe, eu acompanhei muito da vida dela, né? Eu acompanhei o relacionamento dela com o meu pai, eu acompanhei o relacionamento dela com os filhos, eu acompanho o relacionamento dela com os netos e com os colegas de trabalho e os amigos. E nesses 40 anos, o que eu tenho para dizer da minha mãe é que ela é uma mulher transformada pelo Espírito Santo. E é assim que eu reconheço ela. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigada por esse dia, por essa tarde que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa encher nossos corações e nossa mente com o aprendizado. Que o Senhor possa estar com a Raquel na palestra dela. Nós sabemos que o Senhor tem preparado essa mensagem para nós, que ela possa nos transformar e nos edificar. Que nós possamos ter momentos agradáveis em comunhão com sua família. Em nome de Jesus é que eu lhe agradeço. Amém. Boa tarde a todas. Esse negócio me incomodando muito bem. O tema que foi proposto para mim é Família, um projeto de Deus. Aí eu fiquei pensando, falei, vou começar por onde, né? Falar sobre isso. Aí eu tive uma ideia. Eu lembrei que o primeiro casamento na Bíblia foi em Gênesis 2:24. Então eu pensei, Deus, quando Ele pensou na humanidade, a primeira coisa que Ele fez foi instituiu esse primeiro casamento, foi a união de Adão e Eva. Então, quem conseguiu abrir para mim é Gênesis 2, capítulo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, quando começou a humanidade foi através de uma família, porque através de Adão e Eva houveram muitos filhos e eles começaram a se multiplicar. Então, o que nós podemos entender desse início é que o casamento é muito importante para Deus. Aí eu fiquei pensando mais um pouquinho, aí eu lembrei que lá em Efésios, capítulo 3, de 14 a 19, Paulo também discorre sobre esse assunto. Vocês vão me desculpar que eu estou com um machucado na mão, eu estou com dificuldade aqui para folhear a Bíblia.
Efésios 14 a 19. É uma oração de Paulo. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais formados de toda a plenitude de Deus. Então, aqui podemos ver também que Paulo está agradecendo e dando louvores e glórias pelo grande poder que nós temos, que é o amor de Cristo em nossas famílias, e que Ele excede todo o entendimento, que Ele pode dar todo o suporte, todo o apoio que uma família precisa. Ele fala da família de Deus que está em glória, aquela que já se encontra junto com o Pai, mas ele também fala dessa família que é a igreja, que se encontra aqui na terra, testemunhando, pregando uma família que tem uma missão extraordinária nesse mundo, de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ele começou com esse plano maravilhoso lá, de começar a humanidade através da família. E podemos ver que deu super certo, que Paulo já está falando que nessa fase já do Novo Testamento, ele está dando glória das famílias que se encontram lá nos céus e da igreja que está aqui falando do nosso trabalho. Então, dá para entender que família é sério, que família é importante e que família é o plano de Deus para conquistar a humanidade. Porque quando as famílias são fortes, a igreja consegue cumprir o seu propósito. E também, eu escolhi uma família do Velho Testamento para exemplificar o plano de Deus. Eu poderia ter escolhido famílias do Novo Testamento também. Por exemplo, a família de Maria e de José, Maria, que teve o Senhor da Glória, né, como integrante da família deles, e depois da morte e ressurreição de Jesus, tiveram também os irmãos de Jesus convertidos. Isso é uma família muito boa para a gente tomar como parâmetro. Poderia pegar a família também de João, a família de Zacarias e Isabel, que teve como filho João Batista, e tantas outras. Mas nós vamos lá no Velho Testamento refletir. Eu queria que vocês tivessem em mente agora o retrato de uma família dedicada, devotada a Deus, né? E essa família que eu escolhi é de Abraão. Como nós podemos ver, o tema família é algo que permeia toda a Escritura Sagrada. Em Gênesis, analisaremos o retrato de uma verdadeira família devotada a Deus. A família de Abraão, Sara e Isaac. Nós temos, como eu já falei, outros retratos, mas nós vamos focar nessa família. Percebe-se que a família, já conseguimos perceber através dos versículos que nós lemos, que a família, ela é muito significativa para Deus nas Escrituras, e Deus, Ele não quer que as famílias sejam quebradas. Então, nós temos que ter isso em mente, que família é coisa
sagrada, é coisa instituída por Deus e é importantíssima para Ele. Deus quer a restauração de todas as famílias. Deus ama a sua família e Ele tem um plano extraordinário para a sua família. Você crê nisso? Deus quer que sejamos este canal para que a nossa família seja verdadeiramente convertida ao nosso Senhor e o único Salvador de nossas vidas, assim como Ele fez com Abraão. Então, vamos lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Posso ler? Ora, disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, temos então o retrato de uma família totalmente devotada a Deus, a qual Deus faz uma aliança com essa família. O Senhor disse a Abraão: sai da terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. Por meio de você, todas as famílias serão abençoadas. Então, o retrato que a gente tem de uma família no Velho Testamento ele chamou Abraão, pediu para ele sair da terra dele e ir para uma terra que ele não conhecia, e que através dele ele faria uma grande nação. E foi exatamente o que aconteceu. Só que não foi assim fácil. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha uns 75 anos. E até a promessa que ele fez acontecer, ele já tinha, quem sabe, 100 anos, né? Nesses 25 anos, ele teve que peregrinar em terras distantes que ele não conhecia, ele teve que participar de guerras, de conflitos, de insegurança. Ele fez umas coisinhas também no meio do caminho que ele achou que ele tinha que se proteger. Para resumir, ele não estava totalmente preparado e confiado totalmente em Deus. Precisou de algum tempo para ele amadurecer e acontecer isso, até que Deus pudesse concretizar esse plano na vida dele e que ele pudesse dar continuidade no plano de Deus. Através dele, Deus faria uma grande nação, e nós estamos aqui hoje em prova disso. Então, eu fiquei pensando que Abraão, como a gente conhece o Abraão de hoje, que a gente não consegue lembrar, é que ele tinha uma fé inabalável em Deus, e que foi o processo da família de Abraão. Não foi assim: eu vou te abençoar hoje. Teve que a mulher dele se irritar, achando que podia ajudar Deus, dando a concubina para ele ter o tal filho. Então, até que essa fé ficasse firmada, teve tempo, mas Deus deu esse tempo para ele. Nós, enquanto família, também não é assim: eu casei e vou fazer tudo certinho. Mas o que conta é, você vai a conversão, você que se converte, vira, só que você não para, sabe? Converteu agora,
pediu para que Abraão desse o seu filho lá para sacrifício, Abraão já estava com a fé dele firmada, ele já tinha convicção de quem era Deus, e ele pensou, se Deus pediu para fazer isso, eu vou fazer, porque Ele é Deus e Ele sabe todas as coisas. Deus vai ressuscitar meu filho, Deus vai cumprir a promessa dele. Então Abraão já estava pronto. Ele foi testado por Deus e aprovado. Nós também somos testados por Deus. E nós temos que ser aprovados. Mas Deus, Ele é longânimo e Ele é paciente. O que conta é que você tem que ficar nessa tal conversão, não desistir do caminho. Porque nós estamos agora conversando sobre famílias devotadas a Deus, né? O que seria uma família totalmente devotada a Deus? Porque a família é o quê? É um plano e um projeto de Deus. Ele não tem muito plano. Assim como Abraão, Deus quer que sejamos esse canal para que a nossa família seja verdadeiramente convertida ao nosso Senhor e o único Salvador de nossas vidas. Assim como Ele fez com Abraão. Eu queria que você... o que aconteceu com ele depois? Em Salmo 145:4, eu vou ler esse salmo aqui para nós. 145:4. Ele está falando aqui, o salmista, que uma geração louvará a outra geração e tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Ele está falando que através de Abraão, ele teve a geração do Isaac e a geração de Jacó, e assim sucessivamente. Então, o nosso plano aqui, trazendo para nossas vidas, nosso papel como família, nós temos que fazer valer o plano de Deus na nossa família, porque o nosso legado é o mesmo. Os pais têm que passar para os filhos e passarão para os netos, porque Deus é um Deus de gerações, passa de geração em geração, e esse é o plano de Deus. Nós não podemos, como família de Deus, não fazer o nosso papel. Todo mundo tem um papel dentro da família, e uma das funções da família é essa: instruir o filho para que o filho instrua o neto, e assim vai passando de geração em geração. Esse é o plano de Deus. Para confirmar isso, vamos ler em Êxodo 3:15. Aí eu vou ler. Disse Deus: ainda mais a Moisés assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, esse foi o plano original de Deus. Começou com a promessa de ter através dele, todas as famílias seriam abençoadas por ele, por Deus. E quando chegou lá em Moisés, ele já estava falando isso, né? Que
para a glória de Deus. E esse é o retrato de uma família verdadeiramente cristã. Uma família que está vivendo uma aliança com Deus, uma aliança de esperar o Messias. Assim como famílias, a família de Abraão, Isaac e Jacó estavam esperando o Messias, que haveria de vir mais ou menos 2000 anos depois, nós também esperamos o Messias, andamos na mesma fé. É o Messias que agora voltará em glória, o Senhor da glória que virá para resgatar a sua família que está sobre a terra. Então nós estamos, assim como Moisés estava esperando o Messias que veio, né? É possível que muitos tenham familiares não convertidos a Cristo ainda. Isso deve ser objeto de atenção, oração e testemunho. Não adianta falar se não há atitudes, características do verdadeiro cristão no lar. Aceite esse lema de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o que nós estamos falando é coisas que nós sabemos, mas que no dia a dia nós falhamos, porque o papel do pai cristão está estabelecido na Bíblia, o que ele deve fazer. O da mulher cristã já está posto lá também, o que ela deve fazer. E dos filhos também. E nós que abraçamos o cristianismo, que nós morremos para a nossa vida e falamos para todo mundo através do batismo que estamos vivendo a vida de Cristo, é forte isso, porque precisamos mesmo estar fora dessas paredes aqui nos nossos lares, ser exatamente a pessoa que Deus quer que sejamos, porque as bênçãos que Deus prometeu para a família está posta. Agora, nós temos que fazer o nosso papel para sermos abençoados por Ele. Não é que você tem uma família que você não vai fazer nada e você vai receber. E Ele quer contar conosco, quer nos abençoar para que através de nós muitas famílias sejam abençoadas. E esse exemplo de Josué eu queria compartilhar com vocês. Porque a frase que ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, significa um posicionamento firme de Josué em servir a Deus com sua família. Em um momento difícil de Israel, Josué, como líder, tomou a escolha de servir a Deus ao invés de outros deuses. Vamos ler isso lá em Josué 24:15. Vou ler o 14 também para dar um contexto. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, daí no Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam daí no Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, não foi um contexto amigável que Josué falou isso. E ele foi líder na casa dele. Ele não falou, eu vou servir ao Senhor e meus filhos, se quiserem, me acompanhem. Não, ele afirmou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Este é um modelo de autoridade, de pai. O pai, Deus espera que ele tenha essa postura no lar, que ele faça isso. Então, essa declaração de Josué não é apenas uma afirmação de fé, mas uma decisão de liderança espiritual. Josué sabia que a vida de fé não é algo passivo, mas um esforço.
determinasse a direção da sua vida e de sua família. Pelo contrário, ele decidiu que, independente que acontecesse ao seu redor, ele e sua família serviriam ao Senhor. Às vezes a gente fala assim, mas está tão difícil, o mundo está tão atrativo, tão atraente, como que eu vou chamar a atenção do meu filho? Não sei, mas esse é o plano de Deus. É isso que Deus espera que nós façamos. Josué nos ensina que o compromisso com Deus afeta todos ao nosso redor, especialmente nossa família. Quando ele diz minha casa, ele fala da responsabilidade de guiar seus familiares a Deus. A fé dele ser vivida não só pessoalmente, mas também em família, como ensina Provérbios 22:6, que diz lá. Ensina seu filho no caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho não se desviará dele. Eu gosto muito também de Deuteronômio 6, de 6 a 7. A gente poderia abrir lá em Deuteronômio para ler também. Moisés fala assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que ele está falando? Que nós temos que falar dos nossos filhos, não assim, é para fazer devocional sim, é para estudar a Bíblia com os nossos filhos, mas é viver a palavra de Deus. Quando você vive, você conversando com o seu vizinho, fazendo uma compra, orientando o seu filho, fazendo um pagamento, a sua conduta está falando que você serve ao Senhor. Então, a sua vida é vivendo com os seus filhos, é falando para o meu filho, não filho, se ele falou dessa forma, você não é assim, você não vai dar o troco, você vai respeitar, porque ele é mais velho, você não vai fazer frente para ele, mas você vai fazer o que é correto, porque Deus quer que façamos o que seja correto. Então, nosso papel é passar isso para os nossos filhos. Faça como o papai está fazendo, porque eu sei que o Senhor vai se alegrar. Então, todo o contexto familiar é contexto para você educar e ensinar a palavra de Deus para seu filho. Como ele está exagerando lá, colocando nos umbrais, colocando sinalzinho na mão, para lembrar tudo que a gente precisa fazer. Eu esqueci de falar. Então, só para fechar, Deus orienta os pais a ensinar seus mandamentos aos filhos, falando sobre ele em todos os momentos do dia. Isso nos ensina a vivermos a fé no dia a dia, para que as crianças e os jovens cresçam entendendo a importância de servir a Deus. Josué é um exemplo disso e ele comprometia a ser um modelo de fé e obediência, cuidando não só da sua vida, mas também da sua família. Então Josué nos ensina que servir a Deus não é uma escolha que depende das circunstâncias. Ele diz: se porém vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servires. Ele nos ensina que, mesmo quando o mundo à sua volta oferece alternativas, a nossa escolha deve ser a de permanecer fiéis a Deus. É preciso entender que em uma família todos têm direitos e privilégios, mas também deveres e responsabilidades, onde todos devem tomar consciência da sua missão: maridos, esposas, pais, mães e filhos. E essa missão, essa consciência está na palavra de Deus. Eu escolhi Colossenses para a gente encerrar, mas tem tantas outras que a gente pode pegar. E aqui está
contemplando todos os papéis. Colossenses 3, 16 a 21. Aqui ele fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E agora ele fala aqui para os deveres da família. Esposas, sede submissa aos próprios maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, o que nós estamos fazendo com as nossas famílias? Agrada ao Senhor? Está pautado na palavra de Deus? Isso aqui é para a gente pensar. Eu gostaria de responder aquelas questões. Vê se está alinhado com o que vocês responderam. Qual o projeto que você tem para a sua família? Deus tem o propósito de que toda família se torne uma bênção. Se tu uma bênção, Deus abençoa a cada família, mas a decisão de ser uma bênção é pessoal. É uma questão de vontade, de desejar e buscar. Então, Ele espera que nossa família seja uma bênção. E é só para a gente, não é assim, eu quero uma bênção. Tem que buscar a bênção, tem que fazer por onde. Qual a missão que você tem para a sua família? Na Bíblia, a família é bênção de Deus, é um projeto de Deus. Os pais devem administrar bem a sua própria família e cuidar para que seus filhos desobedeçam. E devem fazê-lo de maneira digna e de total respeito. Terceiro, quais valores você tem vivenciado com sua família? Na vida familiar cristã, devemos vivenciar valores como amor, respeito, perdão, humildade, fidelidade, oração, generosidade, serviço, ética, integridade e etc. 4. Em outras palavras, por que a sua família existe? A nossa família deve ter o propósito de educar os filhos no amor e no serviço. Para nós cristãos, ela é a igreja doméstica, um lugar onde aprendemos as primeiras lições sobre Deus e vemos no testemunho de fé, o que é a vida cristã. Então, a gente vivencia primeiro em casa, para depois abusar na igreja. Era só isso que eu tinha preparado para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentário.
E eu fiz de propósito isso, não contar esse segredo para vocês, pedi para vocês colocarem a mão na massa e se vira, né? Mas qual era o segredo? O segredo para que essa torre de macarrão ser alta e ficar em pé era ter uma base forte. Era ter uma base forte, né? E por que isso tem a ver com o nosso tema? Porque as famílias são a base da igreja. Então, fortaleçam a base para que a gente possa fortalecer a igreja de Cristo. Então, famílias fortes, igreja forte. Então, essa foi uma maneira da gente, gravar essa informação. E agora eu vou passar para as meninas. Segredo do Estado. Nossa, era dobrável, tá? Só para vocês saberem. Gente, agora finalizamos, né, a parte espiritual. A gente vai entregar 2 lembrancinhas, uma que a Raquel preparou para adoçar a vida de vocês hoje. E a segunda lembrancinha do ministério, para vocês terem um momento de relaxar um pouquinho. São alguns mimos, tá? Olha, para quem se perde como eu um pouco nas conversas de WhatsApp, nos grupos, junto da sacolinha a gente tem um marcador que tem as datas das nossas próximas reuniões. Então vocês podem sim se preparar ao longo do ano e ver aqui, a média é sempre o segundo sábado do mês, mas alguns a gente fez uma modificação para não coincidir com outros, tá? Então guardem, reservem aí na agenda para vocês poderem estar conosco no sábado, tá? Na reunião das mulheres. Enquanto as meninas vão entregando, eu vou só reforçar da nossa caixinha. Quem quiser participar pode procurar a dona Cília Prado ou a Ana. Então todo esse dinheiro que a gente usa para as lembrancinhas, para os preparos de algumas coisas, tá? Então podem procurá-las. E toda reunião a gente tem comes e bebes depois, né? E a maioria desses comes e bebes são com doações que as próprias irmãs trazem. Então, quem quiser também colaborar, talvez a gente peça para vocês aí, mas quem quiser também colaborar com bebida, obrigada. Ou algum prato que tá doce ou salgado, também pode nos procurar, que vai ser muito bem-vinda essa ajuda. Só para explicar também a sacolinha, além do marcador com as datas, para vocês relaxarem, um chazinho, para vocês sentarem com calma no sofá. Vocês vão tomar esse chazinho, comer um biscoitinho, vocês podem estar meditando ou assistindo algo. E esse aqui é um escalda-pés. Então vocês colocam esses sais de banho de kit lavanda para relaxar numa bacia com água morninha e deixa os pés relaxando. Quem nunca fez, experimente, que é uma delícia. Então reserve um momentinho para vocês terem aí de relaxamento, tá? Bom, agora então eu vou chamar a Tereza para fazer a oração final já pelo alimento. E depois, assim que até terminar de orar, a gente vai fazer a nossa foto oficial, tá bom? Então não saiam, aí a gente vem aqui pra frente para tirar. Hoje tá bem cheio. Se quiser, não.
ti o meu louvor. Tu és meu rei, pra te adorar, meu Senhor. Eu trago a ti, eu nasci, meu louvor. Tu és meu rei, e o teu querer, Senhor, eu faço o que está em teu coração. Tu és meu rei, pra te adorar, Senhor. Eu trago a ti, eu nasci, meu louvor. Tu és meu rei, Pois prazer maior não eu faço o que está em teu coração. em espírito, Pra te adorar, te adoramos, a ti eu nasci, em espírito, pois prazer em verdade, te faço o adoramos, que está em teu coração. reduzir Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, circunstância, reduzir que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Tu és meu Rei e meu Senhor. Eu trago a ti o meu louvor. Tu és meu Rei, pra te adorar, meu Senhor. Eu trago a ti, eu nasci, meu louvor. Tu és meu Rei e o teu querer, Senhor, eu faço o que está em teu coração. Tu és meu Rei, pra te adorar, Senhor. Eu trago a ti, eu nasci, meu louvor. Tu és meu Rei, pois prazer maior não faça o que está em teu coração. em espírito, Pra te adorar, te adoramos, a ti eu nasci, em espírito, pois prazer em verdade, te faça o adoramos, que está em teu coração.
te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor